Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje segunda-feira, dia 27 de maio, quero te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelas tuas orações. O padre está aí nesse processo de recuperação, porque eu estou com dengue ainda, minhas plaquetas estão um pouco baixas, mas estamos aqui, firmes e fortes, levando a palavra de Deus para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos, tá bom? É muito bom estarmos juntos, saber que eu posso contar com a tua oração e você também pode contar com as minhas orações. Que Deus te abençoe, meus irmãos. E aqui nós estamos, o nosso canal é um canal de evangelização, para que possamos levar sempre a palavra de Deus. Eu te convido para que você faça parte conosco, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé que nós estamos. Vamos ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho que nós acabamos de escutar, do Evangelho de São Marcos, nos apresentou esse jovem que ajoelhou-se diante de Jesus para fazer um pedido e já começa elogiando o nosso Senhor. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? A pergunta dele é fundamental. O que nós devemos fazer para ganhar a vida eterna? É algo que eu quero que você também pense. O que você tem feito para ganhar a vida eterna? E diante dessa situação que nós ouvimos aqui no Evangelho, o próprio Jesus vai dizer para ele: observa os mandamentos, né? E ele disse: eu tenho observado tudo isso. E aí Jesus fala para ele: apenas uma coisa te basta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. E ele, por causa da riqueza, ficou triste. Escutando aquilo, não abandonou a riqueza, porque ele era muito apegado. O que nós devemos fazer para ganhar a vida eterna? Desapegar. Esta é uma palavra que Jesus tem falado muito para cada um de nós. Desapegarmos das nossas vidas, desapegarmos das coisas materiais, desapegarmos das riquezas. E aí o próprio Jesus, na sequência, vai dizer assim. Depois ele vai falar, né, com muita tristeza: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E o próprio Jesus disse, né, como é difícil então para esse rico entrar no reino dos céus, os ricos entrarem no reino dos céus. E eles ficaram admirados, porque Jesus insistia com relação a isso. Como é difícil entrar no reino dos céus. E a sequência é: mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas você deve estar pensando assim: Padre, mas eu não sou rico. Tá bom, você pode não ter dinheiro, materialmente falando. Mas quais são as riquezas que você carrega no teu coração? Quais são as coisas que você está apegado na tua vida pessoal? É por isso que o Evangelho de hoje faz com que a gente se questione.
Será que nós estamos apegados à nossa vida e estamos perdendo o reino dos céus? É claro que para Deus nada é impossível, mas nós devemos também fazer a nossa parte. Por isso que hoje o Evangelho nos convida a nos colocarmos diante desse compromisso. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu tenho que me desapegar das coisas materiais e me apegar às coisas que são de Deus. Por isso, meus irmãos, o Evangelho que acabamos de escutar nos ajuda a nos prepararmos então para esse grande encontro que nós teremos com Deus no reino dos céus. Para Deus nada é impossível. Confiemos mais na misericórdia divina e nos desapeguemos das coisas materiais para alcançarmos a salvação eterna. Que Deus nos abençoe. E eu peço mais uma vez que você continue rezando. Reze por mim, pela minha saúde, que eu estarei rezando por você. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.